O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós sabemos o contexto desse escrito do apóstolo Paulo, não é? Ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava demais. Não sabemos ao certo o que era, não é? Muita gente diz muita coisa a respeito disso. O que nós sabemos é o que o próprio apóstolo diz nas Escrituras. Sabemos que era algo que o perturbava demais e que o deixava muito angustiado. Então, por 3 vezes, ele pede ao Senhor: tira isso de mim, Senhor. Está muito difícil. Mas, como acabei de ler, o Senhor Jesus vai dizer para ele: não vou tirar, Paulo. A minha graça te basta. Eu ouvi vou usar aqui como ilustração, mas eu ouvi essa história como um sonho que alguém teve. Pessoas subiam com barcos pelas montanhas, às margens do rio, e depois desciam por aquelas correntezas enormes. E essa pessoa então conta que sonhou que quando estava descendo essas correntezas, de repente surgiu uma pedra enorme no meio daquele rio e ele percebeu que o barco ia se espatifar naquela pedra. Então diz que naquele momento ele clamou ao Senhor: Deus Todo-Poderoso, me salva, me livra desta pedra, desse acidente. E ele então disse que no sonho Deus falou com ele: você tem 2 opções. Eu posso tirar a pedra e você passar livremente, sem acidente, ou eu posso fazer com que o nível da água do rio se eleve e você também possa passar sem nenhum problema. Interessante, não é? Essa situação de Paulo aqui, Paulo estava pedindo para o Senhor tirar a pedra do caminho, tirar o seu espinho na carne. Interessante que é assim que nós fazemos muitas vezes. Sempre a nossa oração tem sido no sentido de que Deus tire pedras que estão pelo nosso caminho, quando, na verdade, o Senhor quer nos dar graça para passarmos pelos momentos difíceis e pelas tribulações da vida, não é? E aí a gente vai pensar como é mais perfeito o que Deus propôs para o apóstolo Paulo, quando ele pede para que tire aquele espinho da sua carne. Porque se Deus simplesmente faz isso, não é? E às vezes acontece de Deus fazer, não é? A tendência, inclusive, é de que passou aquele momento, a gente dependeu de Deus naquele momento, pronto, encerrou, e a gente segue com a nossa vida, não é? Mas quando Deus nos diz, como diz para o apóstolo Paulo, olha, a minha graça te basta, é como se Deus estivesse dizendo: olha, Paulo, pensando no sonho do moço, não é, que eu ouvi, Deus dizendo, não é, olha, eu não vou tirar a pedra do caminho, eu vou elevar o nível do rio para que você não se espatife, para que você não se sucumba a isso. Eu vou te dar graça suficiente para você passar pelo momento difícil. Paulo, eu
eu não vou tirar o espinho da sua carne. Eu vou te dar graça, você vai glorificar o meu nome, porque todas as vezes que esse espinho na carne te aperrear, todas as vezes que você se angustiar com ele, você vai depender da minha graça. E o Senhor vai dizer para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, no momento da luta, que nós dependemos muito mais do Senhor. E aí Paulo vai dizer, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Interessante como Paulo resolveu isso muito rápido na sua mente. Eu entendi a mensagem, Senhor. Eu entendi a mensagem. Então, por favor, me dê graça suficiente para eu passar pelas tribulações da vida. Eleve o nível do rio, Senhor. Não tire a pedra, eleve o nível do rio sempre. Não é? E eu não sei como está a sua vida, meu irmão. Eu não sei que lutas você tem. Eu sei que você as tem. Porque não existe ninguém sobre a face da terra que não está passando por luta nesse momento, não é? Mas eu queria estimular você a parar de pedir a Deus para que tire a pedra que você acha que vai ser motivo da sua ruína, não é? Não peça isso, não peça a Deus para tirar o espinho na carne. Peça graça para o Senhor. Eu costumo dizer que já tive situações na vida em que pedi algumas coisas para Deus e Ele não me deu o que eu pedi, mas me deu graça para poder passar sem aquilo que eu pedi. E depois eu ficava pensando como foi maravilhoso experimentar aquela graça ao invés de experimentar o milagre do Senhor tirando de mim aquela situação. Então, eu queria estimular você, não é, a experimentar, a começar a fazer uma oração diferente. Senhor, me dá graça, porque o Senhor mesmo disse para Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Senhor, me dá graça para que com a minha limitação, para que com os meus medos e receios, para que com as minhas fragilidades, eu definitivamente dependa do Senhor, porque quando tudo vai bem, é mais difícil depender do Senhor. Você concorda comigo? Então, você que está aí com um problemão, mude a sua oração. Não peça para Deus tirar o problema da sua vida. Peça a Deus para te dar graça. E talvez te dando graça, Ele também te livre do problema que você tem. Vamos falar com Ele? Deus bendito, todo-poderoso. Senhor, dá-nos graça sobre graça. Ajuda-nos a depender da Tua graça. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Ok, meu irmão, minha irmã, se o Senhor Jesus não voltar hoje, qualquer dia desse, né? Eu não tenho feito os devocionais todo dia mais, mas qualquer dia desse a gente bate um papo. Um grande abraço para você. Tchau.